Pode conversar. Boa noite, amigos. É com um imenso prazer que nós estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto do GT de Ligas da SOPERJ, em que a gente convida os alunos para apresentar seus trabalhos e a gente convida um especialista para discutir. Isso tem sido assim, muito produtivo e a gente fica muito feliz porque acho que a gente consegue fazer uma troca bacana, né? E hoje, especialmente, nós estamos fazendo um evento diferente. Nós estamos em parceria com o Instituto Desiderata, que é a Tamires, a Carol é a gerente, a Tamires é analista, e a Tamires vai fazer uma breve apresentação para a gente, bem rapidinha, sobre o Instituto, para vocês entenderem, e, enfim, depois eu dou continuidade, depois eu vou convidar os alunos que estão apresentando, são meus alunos que fizeram um trabalho sobre cuidados paliativos em pediatria, hoje o nosso tema é esse, não é? E depois, então, a gente vai passar para a doutora Débora Matos, que é a responsável pelos cuidados paliativos pediátricos no INCA, e ela também é a nossa parceira, ela tem trabalhado muito conosco, e aí depois, então, a gente dá continuidade. Agora eu vou passar a palavra. Carol quer falar antes? Queria só agradecer, Beth, pelo convite, pela parceria de sempre. Para a gente é um prazer enorme estar aqui, podendo trocar e aprender tanto, né, nesses espaços que acho que enriquecem muito a gente. Então, gostaria muito de agradecer o convite em nome do Desiderata e fazer um agradecimento especial também para a doutora Débora, que colocou à disposição para estar aqui com a gente, estar trocando sobre esse tema. A Débora, que esteve à frente do nosso curso de cuidados paliativos pediátricos, que foi produzido aí pelo Desiderata, e a Débora esteve à frente da condução toda da produção desse curso, e acho que ficou um curso muito bacana. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de fazer o curso e tenham muitas dúvidas para a Débora. E quem não conseguiu ainda fazer, fica o convite para realizar o curso. Ele é um curso gratuito, está na nossa plataforma, que a gente pode, de repente, colocar aqui no chat também para compartilhar. E acho que é isso. Vou passar, então, aí a palavra, acho que Tamires que ia falar, né? Obrigada, Carol. Muito obrigada. Oi, Fala, gente, boa noite. Eu sou a Tamires, sou analista de saúde e oncologia. Gostaria de aproveitar também para agradecer, Beth, o convite, a doutora Débora por estar com a gente também, a todos vocês. A gente esteve em contato através do grupo nessa semana, nos últimos dias também, eu sempre mandando lá para vocês o link, né, do curso de cuidados paliativos pediátricos. É com muita alegria, né, que a gente está fazendo essa parceria. E hoje eu vim falar aqui brevemente um pouquinho só sobre o Instituto Desiderata, para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Aí vou pedir para o Diego projetar para mim a apresentação, por gentileza. Pode passar. Então, nós somos o Instituto Desiderata, né? Nós somos uma organização da sociedade civil que trabalha desde 2003 pela melhoria da saúde pública para crianças e adolescentes. Nós temos duas frentes, pode passar, Diego. Nós temos duas frentes no Desiderata, que são as frentes prioritárias. Nós trabalhamos com câncer infanto-juvenil, como a Carol falou, né? É a área que eu e a Carol nós olhamos. Mas existe uma outra frente também, que é a frente da obesidade infanto-juvenil no Desiderata. Então, basicamente, tanto a frente da obesidade infanto-juvenil quanto a frente do câncer infanto-juvenil, nós trabalhamos para fortalecimento do SUS, né? Desenvolvendo políticas públicas. Vou apresentar um pouquinho aqui de alguns dos trabalhos, de alguns dos projetos que a gente já desenvolveu. A Beth falou também no começo em relação aos espaços humanizados. A gente trouxe umas fotos. Pode passar, Diego. Então, o Instituto Desiderata, ele trabalha com a metodologia de pesquisa, mobilização, implementação e monitoramento. Então, em pesquisa, a gente investiga um problema de saúde pública e a gente toma decisões baseadas em evidências. Em mobilização, a gente traz os envolvidos para uma busca de uma ação, de uma solução conjunta.
Na implementação, a gente apoia o processo de implementação de ações estratégicas, né, que são desenvolvidas e pensadas para o fortalecimento da saúde pública. E no monitoramento, a gente monitora o progresso dessas ações, né? A gente avalia os resultados e a gente também se reúne com pessoas, com atores corresponsáveis, né? Para a gente poder alcançar aí as metas que a gente traça dentro do nosso instituto. Pode passar, Diego. E aí, o porquê do câncer infanto-juvenil, né? Então, primeiramente, porque é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes. Todos os anos, nós temos uma média de 7.930 novos casos. Não temos medidas de prevenção e a taxa de mortalidade do câncer infanto-juvenil ela está estagnada no Brasil nos últimos 20 anos. Quando a gente detecta precocemente, a gente aumenta as chances de cura em até 80%. Esses são dados do INCA. Então, diante dessas informações, a gente vê tamanha importância da gente estar mobilizando a sociedade de forma geral, né, para o olhar atento para essa agenda do câncer infanto-juvenil. Pode passar, Diego, para o próximo. A gente tem alguns eixos estratégicos que a gente vai trazer para vocês da oncologia pediátrica, né? Então, nós temos no Advocacy no Executivo, a gente tem o Unidos pela Cura e o Fórum da Oncologia Pediátrica. Vou falar um pouquinho do Unidos pela Cura daqui a pouco. Em disseminação de dados, a gente tem o Panorama da Oncologia Pediátrica, que a gente está, inclusive, para lançar agora, se eu não me engano, é em setembro, né, Carol? Carol tá para confirmar para mim, setembro? Que a gente Não, novembro. O Panorama da Oncologia Pediátrica uma forma da gente ter contato com informações de saúde sobre oncologia pediátrica. Então, dessa vez, o compilado de informações de saúde vai ser a nível nacional e vai ser uma plataforma super legal de movimentar, uma plataforma que vai possibilitar a estratificação de dados por estado. A gente vai divulgar isso para vocês também. Em questão de melhoria de tratamento, a gente atua na questão de doação de equipamentos e ambientação de espaços. Então, a gente tem parceria com alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro, e a gente ambientou algum desses hospitais, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Nesse momento, a gente está com um projeto de revitalização no Hemorrio acontecendo, e futuramente também no Hospital Jesus, onde a gente já tem, tanto no Hemorrio e no Jesus, enfermarias, né? No caso do Jesus, a gente tem 2 enfermarias lá que são humanizadas, e a gente vai estar humanizando mais 2 enfermarias, e no Hemorrio a gente tem o Aquário Carioca, vamos estar fazendo uma revitalização agora, no ano de 2024. E em questão de qualificação dos profissionais, que é muito do que a gente tem feito com vocês, o trabalho que a gente tem desenvolvido, na questão de formação profissional. Então, a gente tem 2 cursos, né, atualmente no Desiderata, que é o curso de diagnóstico precoce e o curso de cuidados paliativos. Pode passar, Diego. Em relação ao Unidos pela Cura, agora um pouquinho a gente está caminhando para o final da apresentação do Desiderata, o Unidos pela Cura, ele combina 3 estratégias, né, para poder agilizar e monitorar o encaminhamento dos pacientes pediátricos. Então, o que é o Unidos pela Cura? O Unidos pela Cura ele é uma estratégia de diagnóstico precoce e encaminhamento oportuno dos casos de câncer infanto-juvenil no Rio de Janeiro. Atualmente, ele foi integrado ao CERN, então ele está no Sistema Estadual de Regulação. Antes ele era só municipal, agora a gente alcançou também o Estado. E aí, Unidos pela Cura, ele basicamente garante um encaminhamento oportuno dos casos, das suspeitas de casos de câncer infanto-juvenil, para que essas crianças e adolescentes tenham acesso aos polos de diagnóstico e tratamento em tempo oportuno para poder maximizar esse tempo e essas chances, né, de cura que giram em torno de 80%, como a gente viu, quando o encaminhamento, o diagnóstico, ele é feito precocemente. Então, Unidos pela Cura, combinando essas 3 estratégias, a gente atua em educação e sensibilização, qualificando os profissionais de saúde para suspeitarem quanto aos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil.
a organização do fluxo e a integração dos parceiros. Então, como a gente falou agora recentemente, o fluxo do Unidos pela Cura passou a ser integrado ao SER, ao Sistema Estadual de Regulação. Então, a gente também atua na organização desse fluxo, na disseminação da informação em relação a esse fluxo, como que o fluxo está acontecendo, e em relação também à informação e acompanhamento, que são quando a gente faz os monitoramentos, né, suspeitos dos cânceres que foram encaminhados pela atenção primária, e aí a gente desenvolve estratégias também para poder estar viabilizando esse acompanhamento, esse monitoramento. Pode passar, Diego. E aí, aqui, trazendo um pouquinho do curso que a gente divulgou para vocês, né, nas últimas semanas, que foi o curso de Introdução aos Cuidados Paliativos Pediátricos. A gente acredita que muitos de vocês tenham feito, finalizado já. Essa turma que foi aberta para vocês já foi encerrada, então a próxima turma está prevista para o dia 16 do próximo mês. A gente vai divulgar o link para vocês, vou enviar no grupo que a gente tem das ligas. Mas é um curso que é voltado para o profissional estudante da área da saúde, como uma forma da gente ajudar a melhorar a qualidade de vida dos adolescentes e das crianças que estão em situação de doenças graves. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que cuidados paliativos não se aplica somente para o câncer, né? Mas sim para as questões de doenças graves. Então, a gente traz essa possibilidade de estar contribuindo na formação de vocês. É um curso gratuito, com certificação, curso de 8 horas. A doutora Débora, que está aqui com a gente, ela participou, ela foi frente nesse curso. Então, a gente vai estar divulgando em breve a próxima turma, né, para vocês poderem se inscrever, quem não conseguiu se inscrever dessa vez. Pode passar, Diego. E agora, para a gente mostrar um pouquinho em relação à humanização, dentro das ações de melhoria para o tratamento, a gente humaniza alguns espaços hospitalares, porque existem estudos que mostram que a humanização de alguns espaços, elas são benéficas, inclusive até no controle da dor dos pacientes. Então, essa é uma das salas nossa, né, humanizadas. Pode passar, Diego. E esse é um relato, né? Deu uma desconfiguradinha, mas vou ler para vocês. O ambiente ajuda no tratamento, principalmente durante a medicação, porque distrai a criança que normalmente fica nervosa. Então, esse é um relato de uma mãe, de uma criança, né, que é tratada. Essa é uma das enfermarias que foram humanizadas pelo Desiderata. Pode passar para a próxima, Diego. E um último relato, né? Vai ter uma melhora muito grande, porque quando vamos funcionar veia ou fazer algum procedimento, elas ficam nervosas, chorando, e agora não vão se incomodar tanto com os procedimentos, vão ficar mais entretidas. Esse é um relato de um profissional da saúde que atua no espaço humanizado pelo Desiderata. Pode passar. Pessoal, então é isso. Meu e-mail está aqui à disposição para vocês. Quem quiser entrar em contato, tiver ideia de parceria, de futuros eventos, possibilidades que nós do Desiderata possamos estar somando a vocês, podem ficar à vontade para contactar. E não deixem de conhecer o Desiderata também nas redes sociais, no Instagram, Instituto Desiderata. A gente sempre posta conteúdo de bastante qualidade lá. Muito obrigada, pessoal. Beth, muito obrigada. Tamires, obrigada a você. Sejam todos bem-vindos, que tenham aproveitado esse entendimento, porque é muito importante, do ponto de vista da regulação, a gente trabalhar com essa proposta. Como a Tamires falou, a gente pode curar até 80% dos cânceres, se o diagnóstico é precoce. Na criança não tem prevenção, o que tem é diagnóstico precoce, então a gente tem que agir aí. E, além disso, como a Tamires falou, eu tenho que reforçar, a gente não trabalha só com câncer. As pessoas associam a ideia do cuidados paliativos a câncer, mas não é só isso, né? As doenças graves, doenças crônicas. E por que isso é importante a gente falar de cuidado paliativo? Porque, ao longo do nosso desenvolvimento, da tecnologia avançando, as crianças e os adultos, né, vivem mais. Então, antes a gente tinha diagnóstico
difícil, muitas vezes, de identificar, e muitas vezes a criança morria. E hoje a gente tem uma tecnologia que permite que a criança viva, mas muitas dessas crianças vivem com necessidades especiais. Então, é fundamental que o profissional de saúde tenha esse entendimento, né, e que realmente trabalhe a importância do cuidado paliativo, que a gente ainda não tem tão marcante no nosso currículo. Por isso, a gente tem que falar do tema e utilizar as ligas, os outros espaços para desenvolver esse entendimento e a expertise do profissional de saúde, né? Então, eu quero, primeiro, não falei aqui, quero agradecer aos alunos que estão presentes, quero agradecer à doutora Adriana Brito, que é diretora de publicações da SOPERJ, está aqui nos acompanhando. Não sei se tem mais alguém da diretoria, geralmente o pessoal entra e a gente fica muito feliz com isso, mas então eu vou agora passar a palavra para os meus queridos alunos, a Clara e o Henrique, que fizeram parte desse grupo que desenvolveu esse trabalho, e como era um trabalho de cuidados paliativos em pediatria, a gente, então, aproveitou o ensejo para colocar aqui e a gente fazer uma discussão mais ampla depois com a doutora Débora, que foi, assim, nos deixa muito felizes. Ela já esteve com a gente lá no Idomed Citar, e ela está sempre conosco, né, nos eventos, e vamos aproveitar o amplo conhecimento dela na área para extrair tudo que a gente pode. Depois, então, que os meninos apresentarem, ela vai fazer uma abordagem breve e vai abrir a nossa roda de conversa, que eu já tenho várias perguntas interessantes, e quem quiser colocar mais, pode colocar no chat, tá? E a gente, então, acho que vamos ter uma noite muito agradável aqui de discussão. Henrique e Clara, com vocês. Obrigado, professora. Só compartilhar aqui a tela rapidinho. Estão conseguindo ver? Sim, eu vejo. Então, vamos apresentar o nosso trabalho, que é as repercussões de bioéticas nas decisões de cuidados paliativos pediátricos, um relato de caso. Esse trabalho foi orientado pela professora Beth, ou Elizabeth Parente, e quem fez foram os alunos do Idomed Citar, Bruna Che, Clara Rosas, que vai apresentar junto comigo, o Eduardo, Sutini, Giovanni, Passi, Gustavo Alencar, eu, Henrique, o Hugo, Beraldo, a Júlia, Bastos, João, Arthur Peixoto e o João Marcelo Coques. E é assim que vai ficar organizado, né, o nosso trabalho: introdução, objetivos, relatos de caso, discussão e depois a conclusão. Então, começando pela introdução, a origem do paliativo vem do latim paliare, que significa aliviar sem curar. E os cuidados paliativos, eles focam na qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas ou terminais. E a sua evolução no Brasil, eles surgiram nos anos 90, com cerca de 40 equipes, 300 leitos em 2006. E hoje em dia a OMS estipula que cerca de 8,2 milhões de crianças em todo o mundo precisem de cuidados paliativos a cada ano. Então, os objetivos do nosso trabalho: o objetivo geral é discutir as repercussões bioéticas nas decisões do cuidado paliativo envolvendo pacientes pediátricos, com base em um relato de caso real, e os objetivos específicos: descrever as principais características da toxoplasmose congênita, relacionar a prevalência da toxoplasmose congênita com a necessidade dos cuidados paliativos pediátricos e abordar os principais princípios da bioética e relacionar com o relato de caso apresentado. Então, começando pelo relato de caso, um RN de parto normal a termo, pesando 2 quilos, com sinais de desconforto respiratório, a mãe com sorologia positiva para toxoplasmose na gestação. O exame físico simplificado: ela é microcefálica, holoprosencefálica semilobar, com exoftalmia bilateral e fenda lábio-palatina. O aparelho respiratório teve respiração em padrão Gaspin, cianótica, taquidispneica com saturação de 83%. E o aparelho cardiovascular com bulhas normofonéticas em 2 tempos, com sopro sistólico e frequência cardíaca de 155 batimentos por minuto. O abdômen semigloboso, sem visceromegalias, as eliminações de urese e evacuações presentes, as extremidades frias e sem edemas, conhecimento capilar menor do que 2 segundos. Bom, contexto inicial e os cuidados neonatais. Então, após o nascimento, a paciente recebeu suplementação de oxigênio e recebeu sondagem para alimentação por causa da fenda lábio-palatina. Foram relatadas dificuldades emocionais da mãe, e aí a psicologia foi envolvida para avaliação e foi sugerido promover o contato pele a pele para fortalecer o vínculo entre a mãe e o bebê.
Depois, em relação à decisão de alta hospitalar, depois da negativa de atendimento pelo programa Melhor em Casa, os pais decidiram alugar os equipamentos médicos para o cuidado domiciliar. O médico, então, prescreveu medicações para uso domiciliar e orientou que procurasse uma unidade básica de saúde para a continuidade do cuidado. E aí, assim, os pais foram informados de que o hospital estaria disponível para atendê-los em demanda livre a qualquer momento. E o falecimento da criança em casa. Após uma semana da alta hospitalar, os pais informaram o falecimento da criança em casa de forma confortável e tranquila, e o pai expressou gratidão pela equipe e descreveu que o momento da despedida foi lindo e bem do jeito que eles queriam, que a família queria. Falando um pouco da toxoplasmose, ela é uma doença causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que pode ser contraída por hábitos alimentares, higiênicos, contato com gatos em climas quentes, e assim como de forma congênita, que foi o caso. A taxa de infecção em recém-nascidos varia de 1 a 10 a cada 10 mil nascidos vivos, e no Brasil a soroprevalência em gestantes varia de 31 a 91%, dependendo, variando de acordo com a região. A doença é uma preocupação de saúde pública, especialmente em pacientes com imunocomprometidos, quando transmitida congenitamente, podendo causar malformações no feto. Ela, no cenário dos cuidados paliativos, em casos graves, a toxoplasmose congênita, os cuidados paliativos abrangem o controle da dor, suporte nutricional, terapia ocupacional e fisioterapia, até cuidados psicológicos e assistência social. E a alta prevalência em certas populações pode aumentar a demanda pelos serviços de cuidados paliativos pediátricos. Agora eu vou passar para a Clara falar da nossa discussão, em que a gente abordou os 4 princípios da bioética: justiça, autonomia, beneficência e não maleficência. Pode passar, por favor. Eu vou começar falando do princípio da justiça. A gente vai falar um pouquinho sobre os princípios e depois a gente vai fazer uma associação com o caso clínico, né, que foi retratado. A justiça tem um objetivo que é distribuir os benefícios de forma equilibrada e justa, e ela pode ser dividida de uma forma formal e material. A justiça formal trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, e a material significa a distribuição de bens conforme necessidade ou méritos. Pode passar. E aí, no caso estudado, a família ela enfrenta dificuldades ao acesso ao programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde. Por isso que ela busca soluções particulares para fornecer esse suporte necessário para a bebê deles. Então, eles precisam ter outra forma para ter acesso ao cuidado que a recém-nascida precisava ter, o que mostra uma falha no sistema de saúde em promover o acesso justo e igual para todo mundo. Pode passar. Em relação às decisões tomadas, foram evitadas medidas invasivas e procedimentos desproporcionais, como intubação e reanimação, e respeitaram a singularidade do paciente e da sua família ao personalizar o plano de cuidados, demonstrando compromisso com a justiça. A equipe médica também garantiu que as intervenções médicas fossem proporcionais e alinhadas com os melhores interesses da criança e da família. Pode passar. Então, a gente destaca que no contexto dos cuidados paliativos pediátricos, tem a necessidade da equidade, compaixão e respeito pelas necessidades únicas de cada paciente e de sua família. Agora eu vou passar para o princípio de autonomia, e é muito importante lembrar que o princípio de autonomia ela não se aplica a indivíduos incapazes de tomar decisões autônomas, como no caso seria a recém-nascida. Então, nesses casos, os responsáveis legais são autorizados a tomar as decisões em seu nome, mas a ideia do princípio da autonomia é que ela pressupõe a liberdade de escolha de agir como se acredita ser melhor para si mesmo. Então, se baseia na ideia de que toda pessoa tem um valor intrínseco e incondicional, fornecendo o poder de tomar decisão racional de acordo com a própria moral. Pode passar. Então, no caso, a gente consegue ver que o princípio da autonomia foi respeitado somente quando indivíduos... que o princípio da autonomia foi respeitado porque os pais queriam levar a filha para casa para que ela tivesse essa passagem, né, como eles falam, leve. Então, a equipe médica ela forneceu informações claras e compreensíveis sobre a condição grave da criança e o possível desfecho, esclarecendo para os pais e para a família, mas apoiou a decisão dos pacientes da família de evitar os procedimentos invasivos desnecessários, permitindo que a escolha dos pais fosse respeitada dela e ir embora em paz em casa. Pode passar. Então, também facilitou o acesso aos cuidados domiciliares, permitindo que a criança passasse seus últimos dias no ambiente familiar em situação confortável.
mais uma vez falando que o princípio da autonomia foi respeitado. Agora, o princípio da beneficência envolve a obrigação moral de agir em benefício do outro, refletindo o compromisso de fazer bem conforme o juramento hipocrático. E no contexto do caso estudado, a gente pode perceber que a equipe agiu em benefício da recém-nascida ao fornecer suporte vital, com suplementação de oxigênio e calor radiante, além de iniciar a sondagem para alimentação devido à fenda labiopalatina. E ao perceber também a dificuldade da mãe em se aproximar da família, da criança e da família, né, a equipe buscou outras formas de promover o contato pele a pele e também promoveu o atendimento psicológico para a mãe. Pode passar. E agora, por último, o princípio da não maleficência. O juramento médico, como o hipocrático ou de Genebra, está ligado ao princípio da não maleficência da bioética. E ele destaca o respeito da vida humana, confidencialidade e compromisso com o bem-estar dos pacientes. Nisso, os médicos juram evitar causar dano intencional aos pacientes e priorizar seus interesses. E em um caso envolvendo uma recém-nascida com anomalias congênitas, os pais optam por cuidados domiciliares após a consulta médica. E a equipe respeitou a decisão dos pais, minimizando o sofrimento da criança e promovendo a proximidade familiar. Pode passar. Decisões como não realizar medidas invasivas refletem compromisso com a não maleficência, evitando a distanásia. A ortotanásia é mencionada como uma abordagem para aliviar o sofrimento e permitir a morte natural do paciente. E a oferta de acompanhamento domiciliar mostra uma abordagem centrada no paciente e respeito às suas preferências e valores, também pensando na família, né? E a correlação entre o caso e o princípio da não maleficência destaca a importância da ética médica na tomada de decisões clínicas. Pode passar. Agora, para concluir o nosso trabalho, a gente destaca que os cuidados paliativos pediátricos são essenciais para crianças com doenças graves, não apenas para pacientes oncológicos, e eles devem ser implementados precocemente para beneficiar todos os pacientes que necessitam deles. A comunicação transparente e compassiva da equipe durante o processo é fundamental para uma vivência de despedida digna e reconfortante, tanto para o recém-nascido, no caso, e tanto para a família. Pode passar. Então, os cuidados paliativos, eles promovem uma qualidade de vida do paciente e da sua família, fornecendo suporte holístico, biopsicossocial e espiritual. E os profissionais de saúde precisam ser cada vez mais treinados para oferecer os cuidados paliativos. Isso deve ser enfatizado na sua formação. Os gestores de saúde também devem implementar políticas públicas inclusivas e legislações específicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com doenças que ameaçam a vida. Pode passar. E aqui estão nossas referências. Obrigada. Muito obrigada, Clara e Henrique. Fico muito orgulhosa desses meus meninos, né? A importância, o entendimento da importância desse tema, de como é que a gente precisa falar disso, né, com os outros estudantes, e eu fico assim cheia de orgulho de vocês, viu? Pode ter certeza disso. Então, vou passar agora a palavra para a nossa palestrante, que é a doutora Débora Matos. Eu pedi aqui para ela me fazer um resuminho do currículo dela, mas ela não viu. Eu botei aqui no grupo, e eu vou pedir, então, que a doutora Débora fale, né, do currículo dela e fique à vontade para fazer os seus comentários e vamos ouvi-la na nossa deliciosa roda de conversa, que não tenho dúvida que todos vão aproveitar muito. A palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer aí pelo convite, por estar com vocês, né? Essa parceria com o Desiderata, eu acho que é enriquecedor para os dois lados, né? E no final de tudo é o que acontece, o que a gente quer, né? Que é que as crianças e que as famílias, que quem está lá na ponta, sejam beneficiadas, porque na verdade o que a gente faz é trocar conhecimento. E por que a gente troca conhecimento? Por que a gente está aqui, né? Eu, no caso, estou aqui em Orlando, num fuso diferente de vocês. Estou até um pouco gripada, peço desculpa se eu começar a espirrar aqui, mas vai dar tudo certo.
Estou muito Vai sim. animada, fisicamente abatida, mas com energia almática muito grande para que a gente faça o melhor possível aqui, porque a gente entende a importância desses encontros. E a grande importância é a gente trocar para um objetivo maior, que é a gente construir no Brasil um cuidado verdadeiramente centrado no doente e na sua família, onde a gente possa prestar um cuidado digno e humano, um cuidado científico, altamente técnico, né? Mas que também a gente consiga aí aliar tudo que a tecnologia traz com todo o nosso conhecimento de bioética mesmo, né? De cuidado compassivo, de cuidado empático. Isso sim é o que a gente fala no cuidado gold standard, é quando você consegue aliar ali toda a biologia, todo o estudo de biologia que o médico faz tão bem com a biografia do paciente, com quem ele é, com a história que ele traz, com quais são os seus sagrados, quais são os seus valores, e aliando isso tudo, e tem técnica para isso tudo, né? Não é aliar da minha cabeça, como é que eu vou fazer isso, eu sou extrovertido, eu sou simpático, eu gosto de falar, então eu acho que eu vou fazer uma medicina humanizada por causa disso. Não é sobre isso. A gente possui escalas, a gente possui método, né? Existem métodos que precisam ser cumpridos para que você alcance o que a gente acredita hoje, que é o tratamento em saúde de ponta. E isso é assim já no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, eu não vou me apresentar, eu acabei não falando, eu sou Débora Matos, eu não sou mais responsável pelos cuidados paliativos do INCA, eu não sou mais funcionária do INCA, eu exonerei, eu não trabalho mais em nenhum lugar no Brasil, né? Saí, também coordenava os hospitais da Rede D'Or, também saí, de uma maneira linda, muito feliz com o trabalho que a gente fez e com todo o resultado que a gente alcançou. É muito bom quando a gente começa um ciclo e fecha ele de uma boa forma, né? O INCA, então, fizeram um vídeo, que botaram o vídeo lá, fizeram uma homenagem, uma saída que eu chorei, que tiveram que me abraçar. Nunca vi um negócio desse. Me botaram criança lá no vídeo até o dia de hoje com aquela música Amigo é coisa. Eu falei, gente, acho que eu não chego nos Estados Unidos não, morro antes, gente. Então, 21 anos de INCA, né? E você sair de uma casa que você... Cheguei com 20 e poucos anos no INCA, enfim. Mas estou aqui agora nos Estados Unidos e, se tudo correr bem, a gente vai conseguir ajudar muito os cuidados paliativos. Eu tenho uma proposta, né, de começar daqui a alguns meses na Mayo Clinic, e a gente vai estar produzindo conteúdo de cuidado paliativo, e a gente vai estar fazendo parceria com Desiderata, se Deus quiser, agora em outros lugares, porque eu cheguei a um olhar e um lugar que eu acho que o conhecimento ele precisa ganhar, sabe? Ganhar corpo, ganhar forma, porque as pessoas precisam atender os pacientes de uma maneira, da melhor maneira possível, né? Com o que a gente fala da medicina empática, que é, e se fosse comigo? Como eu gostaria que fosse? Eu gostaria de ter um profissional treinado, um profissional pronto para me atender e, principalmente, um profissional sincero de que o que ele não soubesse, ele fosse correr atrás com compromisso ali de descobrir. E a gente, estando na área de pesquisa, a gente vai estar tentando aí ver o que a gente pode, como que a gente pode estar trabalhando para seguir ajudando na medicina sem fazer medicina, que aqui eu não vou fazer medicina, né? Eu vou fazer pesquisa mesmo. E é isso. Enfim, é muito bonita a apresentação dos meninos. Eu fiquei aqui pensando, meu Deus, estamos mesmo caminhando para um outro ponto, né? Porque a gente não tinha isso antes. E aí a gente fala assim, como melhorou? E a gente fica sempre começando falando, porque o Brasil, porque precisa, sim, precisa, mas nós estamos melhorando, nós estamos evoluindo, as iniciativas estão funcionando. E como é bom ver esses meninos falando aí, né? Eu fazendo aqui anotações de algumas coisas para falar, e aí no final eu falei, bom, mas eles já falaram tudo, né? Dentro do caso deles, eles conseguiram falar o caso, trazer os conceitos e
e de forma muito bacana, assim, vi que estudaram, vi que fizeram ali o dever de casa bem direitinho. Só fazendo algumas pequenas considerações, eu não tenho mais os cargos, mas eu sou especialista em bioética pelo Palio Latinoamérica, sou especialista em cuidados paliativos pelo Palio Latinoamérica, especialista em bioética pela Fiocruz, sou mestre em oncologia pelo INCA, sou especialista em cuidados paliativos pediátricos pela Associação Médica Brasileira, em oncologia pela SOBOP, em pediatria pela SBP e por aí vai. Essas coisas vão me acompanhar. Mas, enfim, eu gosto muito, gente, do paliativo vindo da palavra palio, porque o paliare também ele você aliviar sem curar, também cobrir de dignidade, mas o palio ele traz a coisa do alívio com amparo, com cobrir, com acolher, e também os dois significados são bonitos, tanto do latim como do italiano, né? A gente fala muito em justiça na bioética, eu achei que a Clara falou bem, muito bem. A gente tem sempre que lembrar, quando a gente está dentro dos hospitais, que a grande função do princípio bioético da justiça é a alocação dos recursos públicos que são finitos. Porque isso é o que traz o norte, assim, porque quando a gente entra mesmo assim, dentro da bioética, né, enfim, e é muito bom, eu gosto muito do biodireito, dos bioeticistas que não são profissionais de saúde, mas o médico ele tem um olhar muito clínico, né? A bioética clínica mesmo, e aí a gente consegue meio que os princípios, eles são como que uma roda, né? Eles quase que se retroalimentam, não tem bem um princípio prima facie, porque quando você consegue cumprir a autonomia, você está fazendo a beneficência. Automaticamente, você não está trazendo malefício, né? Óbvio que uma coisa não exclui a outra, gente, porque você tem que ter até alguns cuidados, que às vezes você foca muito em fazer o bem, e quando que a medicina hipocrática ela não é a medicina de fazer o bem, ela é de não fazer o mal e depois fazer todo o bem possível, que é isso que constrói o plano de fundo do nosso cuidado, né? Porque a gente entra nas intervenções para não fazer o mal e, a partir dali, a gente constrói todo o bem possível. Mas, quando a gente está dentro da bioética clínica, a gente pensa em alocar recursos finitos. Quando a gente fala em SUS, e nisso, assim, o Desiderata ele tem uma pegada do SUS e de construir parcerias, de construir formas de melhorar o atendimento no SUS, a gente sabe o quão é importante que você utilize bem os recursos que você tem, porque senão vai faltar para o outro. Essa criança que foi para casa, ela liberou ela não só foi para casa morrer a morte dela, porque era a morte dela, era a morte que a família, né, acreditava que seria mais leve, é o que ajudaria no luto, e acho que vocês podem continuar estudando o luto dessa família, desse caso, como que eles vão ficar, fazer um atendimento do enlutado, eu tenho certeza que vocês vão ter um retorno muito positivo, porque vocês conseguiram dar um significado para o sofrimento. Os pais protagonizaram a história dessa criança. E já dizia muito bem Cicely Saunders, o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Quando você cuida, né, e principalmente quando você dá sentido, né, quando o sentido a criança tem uma doença que vai levá-la à morte, né? Uma doença que não tem compatibilidade com a vida. Mas então vamos desenhar como vai ser isso, vamos deixar os pais assumirem esse lugar de autonomia, que é você se autodeclarar. O que é autonomia? É você se autodeclarar, você vai se autoproclamar, E aí, mais uma vez, a gente fala que, como médicos, a gente tem o dever de ajudar a pessoa a se autodeclarar, não de ser paternalista. Mas nessa de não ser paternalista, a gente passou a meio que dar um cardápio para o outro. Como que você quer que seja? Como que você acha que deveria ser?
quando que muitas vezes a pessoa não tem condições de achar nada. Porque muitas vezes, nesse momento, as decisões vão ser mais técnicas, né? E aí você vai ter que dar substrato técnico, não é decidir pela pessoa, é dar substrato técnico para que aquela autonomia totalmente leiga vire uma autonomia que vai decidir bem. Eu não vou dar um tiro no pé. Me deram autonomia, agora eu vou dar um tiro no pé, porque eu quero dar um tiro no pé, porque eu tenho uma bala só e o pé é onde dói menos. Não, querido, me dá aqui do lado que não pegue seu pé. Você vai gastar a bala e não vai pegar em parte nenhuma do seu corpo. Um exemplo bobo, mas que às vezes você tem que explicar o risco e o benefício. Por isso que não dá para você deixar que as decisões sejam tomadas pelo leigo. A autonomia, ela existe para que você compartilhe a decisão com o paciente. Você vai dar todo o substrato técnico e o paciente vai dizer não. Dentro disso que você me explicou, entendendo tudo o que você me explicou, eu acho que o melhor caminho para mim seria esse, né? A autonomia, ela também não serve para ferir código de ética médica. O paciente não pode ferir com autonomia nem a lei e nem o Código de Ética Médica. Isso é importante que fique claro, porque, por exemplo, eutanásia e suicídio assistido não são permitidos no Brasil, então eu não posso exercer autonomia antecipando a morte, porque isso fere a nossa lei. Então, tem algumas coisas que é sempre importante a gente se debruçar nelas, mas sim, autonomia, a gente fala de pessoas que são capazes de decidir, e existem as pessoas que não são totalmente capazes, porque para você se autodeclarar, você precisa de biografia. Se você não tem história, você não tem como decidir. Então, as crianças entram nisso, e as crianças elas têm uma autonomia reduzida, mas elas têm sim autonomia, né? Porque pequenas decisões elas conseguem tomar, a gente sempre fala isso. Claro que elas não vão poder ter suas decisões não têm efeito legal, elas não vão poder assinar um termo de consentimento, quem assina são os pais, mas elas podem assentir, elas podem opinar, elas podem falar, e elas devem ser esclarecidas à medida do possível, né? E aí, a gente também trazendo um pouquinho de beneficência, achei que ela explicou super bem, realmente você buscar o melhor ali, fazer o bem. Eu acho que vocês, falando assim numa linguagem dos jovens, vocês mandaram muito bem aí, pedindo atendimento psicológico para essa família, que certamente vai fazer diferença até no luto, né? Favorecer a autonomia é o maior benefício, e a não maleficência, que é o não fazer o mal. Qual seria o grande mal para essa criança? Ela ter sido invadida, ela ter sido, se ela nascesse em parada cardíaca, ela ter sido reanimada em sala de parto, ela ter recebido todas as medidas substitutivas da vida e ela ser mantida com todas as medidas substitutivas da vida, o que configuraria a distanase. Então, nada disso aconteceu. E o que vocês fizeram para essa criança? Cuidados paliativos, né? Cuidados paliativos, que é a filosofia do cuidado paliativo, é você prestar um cuidado humanizado, onde você faça um diagnóstico precoce e preciso. Dentro desse diagnóstico precoce e preciso, você faça um bom controle de sintomas físicos, sociais, espirituais, né? Tudo isso, e você consiga preparar, né? Ajudar, ser um facilitador para que as coisas caminhem aí da melhor forma possível, né? E muitas vezes o possível vai ser, sim, com muito sofrimento. Às vezes, no nosso caminhar, a gente vai apenas minimizar alguns danos, porque às vezes a gente está mesmo em situações muito caóticas, mas existem situações que você consegue planejar. E quando que você consegue fazer isso? Quanto mais precoce você inicia esse cuidado. Por isso que é sempre bom que você chame um paliativista ou alguém que perceba e que consiga fazer atenção paliativa, que é uma prerrogativa de todos, logo ao diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Não só do câncer, não só das doenças infecto-contagiosas, mas de tantas outras doenças crônicas complexas que acontecem na infância e que as crianças e as suas famílias podem ser tão beneficiadas com a equipe estando junto aí.
Então, basicamente, nesse começo eu queria dar essa pincelada e voltar a palavra para a Beth para a gente começar a roda de conversa, porque eu acho que isso sim vai ser mais proveitoso para vocês poderem aproveitar. E o que eu não souber responder, gente, a gente deixa o e-mail e a gente manda a resposta depois. Mas fiquem Muito bem à obrigada, vontade. Débora. Muito obrigada. Ela foi assim altamente esclarecedora. Acho que os alunos devem ter aproveitado bastante. Nós aqui estamos aproveitando muito. E eu queria, então, passar para as perguntas. Eu tenho perguntas a fazer, mas eu não vou deixar as perguntas que os alunos, os ligantes, fizeram, tá? Eu vou começar aqui com a Júlia, do IDOMED Citar, que é minha aluna lá de iniciação científica, a Júlia, o Ronaldo são de lá, e a Mariana e a Anne são do Vista Carioca, do centro, né? E o que eu estou falando isso? Porque elas não são da Liga de Pediatria, são de outras ligas, tá? Mas vieram contribuir aqui com as perguntas, e eu acho que a ideia é essa, que a gente amplie esse horizonte, né? E a Júlia fez a seguinte pergunta: quando se está diante de cuidados paliativos na pediatria, quais particularidades e estratégias para a comunicação de más notícias devem ser adotadas em comparação a pacientes adultos? É uma pergunta muito boa, né? Porque a pediatria ela tem as suas peculiaridades. Vou começar dizendo para você que na pediatria, qual é a grande diferença da pediatria para o adulto? No adulto, você tem o paciente, né, que aí é aquela coisa sobre o próprio corpo, o indivíduo é soberano. A criança também é soberana, mas a gente não vê isso, né? A criança é soberana até a página 2, porque ela tem a mãe e o pai que estão ali de frente resolvendo as coisas por ela, e também se ela for totalmente soberana, nem sangue ela colhe. Hoje eu vou ser soberana sobre o meu próprio corpo, não é dia de hemograma. Então, a gente sabe que com criança é um pouco diferente. Porém, no adulto, você tem ali o paciente, que é o foco da comunicação. A comunicação deve ser feita com ele, evitando-se o cerco do silêncio, que é o que acontece muito com o adulto, que é papai não pode saber, papai não vai aguentar. Vamos falar tudo para a mamãe, menos que ela tem câncer. Entendeu? E aí isso é uma coisa da comunicação de adulto, que é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta muito, quando o ético é que você informe o paciente na medida do que ele deseja saber. Também ele não é obrigado a saber, né? Ele tem o direito, a gente sempre fala isso, mas ele não tem o dever de saber, e aí você vai informando. Na pediatria, o que você tem é uma unidade de tratamento. A criança e a família, eles são seu paciente. Porque o pai e a mãe, quando você tem um filho que tem uma grande possibilidade de perder a vida, você tem um pai e uma mãe adoecidos também. Ninguém está 100% de saúde sabendo que o seu filho, que era a sua possibilidade de se eternizar aqui na Terra, né? Ainda mais nós latinos, a gente já não vai morrer nunca. Tem um filho, pronto. Agora, então, que minha semente ficará por esse mundo e pronto. Né? Então, quando isso ocorre e você tem uma doença, um diagnóstico, que é o primeiro luto, que é que é a perda do filho saudável, você já vai estar lidando com pessoas emocionalmente, cognitivamente, por conta que o racional e o emocional caminham junto, muito abaladas. Então, por exemplo, se você vai dar uma notícia muito ruim em pediatria, é melhor que o pai e a mãe estejam juntos na mesma hora. Não fala só com a mãe para a mãe contar para o pai. Primeiro que ela vai sofrer por ter que contar para ele. Ela não vai aguentar a hora da reunião. Vou falar com você hoje, mas pode deixar que amanhã eu falo com ele. Gente, não existe. O casal vai conversar. Mesmo que não estejam casados, eles vão se falar e, de qualquer forma, ela vai ter que ser a comunicadora dessa má notícia. Ela ou ele. E é muito ruim esse peso. Muito interessante isso. Muito interessante isso. Uhum. Sim, e a gente não pensa, né? E você vê que eu não estou inventando a roda, é tudo muito claro. Eu estou tentando falar numa linguagem bem clara, porque eu acho que isso que ajuda, a gente falar o caminho mesmo das pedras. Outra coisa também, se você fala com a mãe sozinha, vamos falar que você está com pessoas muito abaladas. Se você fala com dois, um entende 50%, o outro 50%, você faz uma somatória e vai dar algum grau de entendimento. Você já aumenta o entendimento, porque aí, numa segunda conversa, não, mas a doutora falou
Foi, isso eu me lembro. Isso eu não me lembro, mas isso eu me lembro. Então, assim, são 2 pessoas para receber informação. E sem contar o suporte emocional, de você ter o seu parceiro ali do lado, alguém querido, ou mesmo que você odeie o pai daquela criança, mas é o pai. Na hora ele está ali, ele está dividindo com você, porque a dor une pessoas, entende? É uma sintonia ali na hora. E quem tem habilidade de comunicação, gente, eu já fiz, né? Deus faz, a gente ajuda um pouquinho. Famílias voltarem a se falar. Porque o caos é tão grande que você vai falando, e aí na outra conversa, no final, está todo mundo se falando. Fala, ué, mas vocês não estavam. Não, doutor, ó, em prol desse bem aqui, nós estamos nos organizando conforme a senhora falou, está todo mundo se falando, vamos parar com isso. Então, assim, uma coisa, tentar unir os personagens, falar numa mesma comunicação, linguagem muito clara, porque, assim, eu sou mãe e sou médica. Daniela botou um videozinho aqui, eu tenho fuga de ideias, além de fazer barulho, ela está aqui assistindo a minha palestra e botou um vídeo. Além de, eu sou mãe e sou médica, tem coisas que, dependendo do impacto, eu fico meio abobada, eu falo assim, mas como é que é, gente? Sabe, mas ligação de escola. Aqui é da enfermaria da escola, até falar o que é, e a gente só pensa o pior, né? Isso porque a gente se descompensa. Então, se a gente se descompensa com uma febre, imagina uma doença que ameaça a vida. Então, falar de forma clara, com pausas, sempre com o máximo de personagens envolvidos. A gente fala que uma criança doente, numa situação de uma família funcional, tem pelo menos 5 pessoas ali que vão poder, né, tá auxiliando ou que vão estar sofrendo junto, vovó, padrinho, madrinha, e situações que não tem ninguém, né, gente? Aí a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, sempre acolhendo. E a base de tudo, para finalizar a primeira resposta, que eu já dei uma aula na primeira pergunta, não vai dar certo se eu continuar assim, eu já entendi, já vou me reorganizar, e a base de tudo é ouvir antes de falar. Pode ser todo mundo sentadinho bonitinho. Se você não ouvir para conhecer o seu interlocutor, vai dar errado, tá? Perfeito. Esses 4 alunos são meus alunos de iniciação científica que vão fazer um trabalho sobre comunicação de más notícias. Né? Que legal. O profissional de saúde está preparado para isso? A proposta é essa. Uhum. Então, a Júlia é uma dos alunos, o Ronaldo é o outro, lá do CITAR. Ele pergunta assim, na sua opinião, os protocolos de comunicação, como, por exemplo, os SPIKES, são bem difundidos e conhecidos pelos médicos na prática dos cuidados paliativos? Acredita que situações em que esses protocolos foram aplicados tiveram a condução do caso de maneira melhor comparado aos que não foram aplicados, tendo em vista a melhor compreensão do quadro, relação médico-paciente e adesão ao tratamento? Essa é a pergunta do Ronaldo. Sim, Ronaldo, eu acredito que quando eles são aplicados corretamente, eles têm um grande benefício, porque o protocolo SPIKES, né, ou o protocolo paciente, que é uma adaptação, né, para o Brasil, a gente tem o protocolo SPIKE Júnior, que é um protocolo que é para criança, que foi um desenvolvimento até do Instituto Nacional do Câncer, ele tem, eu acho que tem aberto aí no Google. Eu fui uma das pessoas que participou na época da formulação desse protocolo, né, tentando fazer uma leitura mais para criança. Primeiro, precisa ser mais difundido, sim. Segundo, ajuda pra caramba. Tanto ajuda que ele mudou o layout lá, o MD Anderson, né? Porque os oncologistas tinham uma relação, uma comunicação péssima. Fizeram uma pesquisa qualitativa com os prontuários lá e de óbito e tal, descobriram que quem não entendia, quem entendia ficava detonado com a forma que foi dita, que era aquela notícia dada de uma maneira muito terrível, ou não se entendia nada, ou era um distanciamento, uma frieza, e eles viram isso, e eles foram tentar entender o que estava acontecendo, e daí vem o SPIKES. E eles já revisitaram esse lugar, então a gente tem na literatura os resultados.
Os resultados, quando aplicados, eles são muito bons. O problema é que a gente precisa estar difundindo mais, sabe? E as pessoas, elas acham assim, são 6 passos e assim eu preparei o ambiente, botei as cadeirinhas aqui. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Tem algo a mais, que não é só você seguir os 6 passos. Quando fala assim, manifestação de sentimento, aquilo é um mundo, que é o 5º passo. Gente, pelo amor de Deus, você perguntar assim, para você estar treinado a lidar com a manifestação do silêncio, é uma vida. Porque a raiva é facinho, gente. A pessoa está com raiva, ela começa a falar pá, 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 pá. E aquela pessoa que fica assim, chorando assim. E ninguém fala nada. E o tempo está passando. E o protocolo diz que não é você que deve quebrar. Quem vai quebrar o silêncio é a própria pessoa, porque aí você vai pegar o gancho. Mas quanto tempo? E isso aí é a prática que dá. Então, assim, os protocolos, eles ajudam, mas o que ajuda muito é você participar de comunicação de quem faz, quem sabe fazer e quem faz bem. Porque quem faz bem já tomou muito caldo. Já tomou muito caldo. E aí você vai aprender e pegar seu jeitinho aí, né? E seguindo o protocolo, dá certo. Perfeito. A Anne, minha aluna lá do Vista Carioca, desse mesmo grupo, diz assim, pergunta assim, qual a parte mais desafiadora? Quando temos que dar a notícia de uma morte ou de uma doença limitante ou agressiva? E o que você pode nos ajudar para no futuro lidar, que você poderia nos ajudar para no futuro lidar com isso? Você consegue observar algum tipo de falha na nossa formação como médicos nessa comunicação de más notícias? Isso você já falou, né? Que bibliografia você indicaria para esse tema, principalmente para a pediatria? Essas são as perguntas dela. São algumas perguntas, né? Falha, a gente tem muitas, né? Na formação, a gente sabe que a gente precisa melhorar bastante, né? Sobre o que é pior, que é dar diagnóstico de morte ou de doença incapacitante, gente, isso é muito difícil, porque depende da família, né? Da pessoa, né? Depende de vários fatores. Depende de quem está recebendo, da expectativa daquela pessoa, depende do vínculo que você conseguiu construir. Porque, por exemplo, a pessoa que vou dar o diagnóstico de morte, que já é meu paciente, que eu já tenho super vínculo, com certeza, na hora desse diagnóstico, eu já vou ter trabalhado muito aquilo. E praticamente ela vai olhar para a minha cara e falar, aconteceu, né, doutora? Ou foi como você falou, começar a chorar na hora de me ver entrar. Porque, às vezes, eu entro no quarto para ver a criança, os pais saem e, da minha forma de olhar para o meu rosto, a comunicação não verbal, a notícia já está dada, né? Porque conhece você muito. Então, assim, depende do momento, depende do interlocutor, depende de como foi preparado. Essa coisa do incapacitante, gente, isso é muito complicado, né? Que a gente até fala que a gente tem que ter cuidado para não confundir os cuidados paliativos até com certo capacitismo, porque mãe e pai querem criança de qualquer jeito, tá? Mas olha que aí vem com aquele laço na cabeça, traqueostomizado, e PPP, gastrostomia, e bolinho de aniversário, e vamos junto, a gente vai caminhando nisso. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos, né, nosso julgamento daquela situação, né, não trazer o que a gente acredita, né, que é impossível lidar com essa situação, é impossível para mim, mas para essa mãe pode não ser. Então, tudo isso depende muito da pessoa e ter muito cuidado de ouvir, de conhecer a delicadeza, né? Eu acho que o mistério todo, gente, está na escuta. A escuta ativa e compassiva é a chave da comunicação, sabe? Não é diferente disso, porque quanto mais você escuta, mais você tem arsenal para se comunicar. É tipo isso, é como numa guerra. Mas você, se é um jogo, né, vamos botar assim no bom sentido, de sedução, porque você a que você quer seduzir? Você quer seduzir ao melhor caminho, ao melhor cuidado, ao melhor para a criança, e você precisa de um consentimento para aquilo, né? E você quer um consentimento em que você faça parceria com esses pais, que eles te escutem, que fique tudo bem. Como que você faz isso? Conhecendo eles,
sabendo como eles pensam, a fé deles, o que é sagrado para eles, respeitando, sabe? Respeito, né? Isso tudo é Respeita muito tudo. importante. Respeita tudo. E agora, o mais difícil para mim, só para finalizar essa resposta, e depois bibliografia, referência, eu posso passar para vocês alguma coisa, né? Mas, assim, eu no câncer, né? Que é a minha grande expertise em criança. Adulto, eu diria demência, ciência cardíaca congestiva, mas na criança, o câncer. Para mim, a pior notícia é a recaída. Porque você já deu o diagnóstico, você tratou, você já comemorou a cura. Você está no controle ali. Como é que você está? De repente, a doença voltou. Essa é uma notícia terrível, porque os pais já sabem o que eles vão enfrentar. E a criança também, se for adolescente mais ainda, e já sabem que o arsenal para a cura é menor. Então, é muito complicada a recaída. É quase que um diagnóstico de morte, né, gente? Dependendo dos casos. Sim, perfeito. E é um diagnóstico de morte, falando que vamos ter um caminho grande para andar de muito sofrimento. Que tem uma chance de dar certo, mas tem uma grande chance de dar errado. Perfeito, perfeito. Muito esclarecedora a sua fala. Mariana, também, do lado do Vista Carioca, desse grupo, pergunta: na sua opinião, a comunicação de más notícias poderia ser abordada e ensinada no ensino médico ou são habilidades que amadurecemos apenas através da prática? Você já respondeu essa, né? Tem que começar na escola. Como é que você vai comunicar para sua mãe a nota vermelha no boletim? Perfeito. Procure um ambiente calmo, sente a sua mãe, entendeu? Porque tinha que começar no colégio. Eu falo com as minhas filhas aqui, elas chegam assim: mamãe. Eu falo: gente, vocês já me mataram antes. Eu treino elas falam direitinho com as professoras. Chegamos aqui nos Estados Unidos, primeiro dever sem fazer aqui, porque é uma confusão. Achei um dever de matemática, a professora muito brava. Eu falei assim: você vai chegar para ela antes dela achar sua folha e vai falar: professora, eu preciso conversar com você. E elas falam inglês fluente, graças a Deus. E aí você vai comunicar a má notícia de forma clara, com calma. Que dirá na escola para o médico, então, tem que começar no primeiro ano, com certeza. Pois é. Eu digo que no terceiro ano, gente, se eu tivesse um número assim, eu acho que quando começa ali a semiologia, que começa o paciente, é a hora de você começar bem esses conceitos. No meio médico, que eles chamam. Meio médico, né? Isso. E assim, ótimas as suas colocações, acho que respondeu super bem as perguntas. E agora eu vou fazer a pergunta das minhas aluninhas da Unigran Rio Caxias, tá? Elas me mandaram, não sei exatamente quem perguntou, mas elas me mandaram 2 perguntas. Existe uma conversa entre médico e paciente para esclarecer que estão passando por um cuidado paliativo? Ou a conduta é falar que essa etapa faz parte do tratamento em busca da cura? Depois eu faço a outra pergunta. Então, o cuidado paliativo, ele é uma atenção diferenciada que visa o impecável controle de sintomas e do sofrimento em todas as dimensões. Eu acho que eu já falei isso mais de 1000 vezes. Que deve ser iniciado ao diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. Então, o cuidado paliativo ele pode ser cuidado junto com a terapia modificadora da doença. Esse é o cuidado paliativo junto com a terapia modificadora da doença. Então, olha, eu sou a médica paliativista, você acabou de ter um diagnóstico, qual é a minha função aqui? Minha função aqui é que você fique com um bom controle de sintomas, melhorar a sua dor, que você não tenha náuseas, que papapá. A minha equipe conta com o psicólogo fulano com ciclano, é um momento muito difícil, a gente está aqui para te ajudar e vamos dar um acesso ao seu tratamento específico para você ficar curado. Existe um momento em que as chances de cura são muito pequenas. E aí vai ser dito para o paciente, pelo médico dele, que a situação está mais complicada. Nós já estamos desde o diagnóstico. Então, a gente não vai ter que se justificar nada. A gente só vai dar mais suporte. Conforme a incurabilidade se aproxima, o tratamento curativo ele vai deixando de existir e o cuidado paliativo ele vai aumentando. São cruzes mesmo no gráfico. Existe um gráfico.
onde você tem uma cruz de cuidado paliativo, 5 cruzes de cuidado curativo. Você vai diminuindo as cruzes e tem uma hora que você tem 0 cruzes de cuidado curativo e todas de cuidado paliativo. Quando você tem uma doença incurável desde o diagnóstico, o paciente tem que ser comunicado que a doença dele não tem cura, mas que a gente tem muito para fazer, que a gente tem muito para melhorar sintoma, inclusive muito para fazer para sobrevida e tudo mais, né? O que eu acho é que a gente sempre tem que trabalhar com a verdade piedosa, situando o paciente na situação que ele está e mostrando, desmistificando que o cuidado paliativo ele não é um cuidado sobre a morte, ele é um cuidado sobre a vida. Ele é um cuidado que quer que você viva bem ou da melhor forma possível até o dia de sua morte. Seja ela por essa doença que está ameaçando a sua vida, né? Ou se você conseguir superar esse momento, a gente vai continuar te acompanhando, mas você terá um êxito aí no seu tratamento, mas a gente não está falando sobre a sua morte. Porém, pode ser que o cuidado paliativo comece só no fim de vida, porque ninguém te chamou. E aí, faz parte do tratamento? Sim, é um tratamento. Né? O cuidado paliativo ele não é um diagnóstico. Você está no cuidado paliativo, você é cuidado paliativo. É um tipo de tratamento que não está visando mexer na sua condição biológica com cura ou não cura, mas está visando que você fique o melhor possível. Né? E com qualidade de vida, né? Sim, e a gente já sabe, exatamente. E a gente já sabe que com bom controle de sintomas você pode viver até mais, né? É isso. Perfeito. Bom, eu tenho agora algumas perguntinhas da Liga Idomed Vista Carioca e da UF, tá? Do Vista Carioca, que o Walter é o presidente lá, que é sempre muito atuante, participativo conosco, ele me mandou as seguintes perguntas. Quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde ao oferecer cuidados paliativos a pacientes pediátricos e neonatais? Quais os principais desafios? Já falou um pouco aí, mas fica à vontade. Então, grandes desafios que a gente tem no cuidado paliativo pediátrico. Primeiro deles, a gente fala muito, e é um lugar comum, mas tem que ser dito, que a morte da criança é algo antibiológico, né? A gente não está, os pais não estão prontos para enterrar seus filhos, eles acham que isso, né, isso gera, tanto para os pais como para a equipe, uma certa indignação, quando você vê uma criança muito pequena, um bebê, uma sala de parto, uma coisa que é para ser para a vida, e não, né? Você tem uma criança que tem uma doença que pode ser até se decidir não fazer nada ali naquela sala de parto e tudo mais. Então, essa coisa de ser uma condição, né, que gera muita sensibilização por essa ordem natural ser invertida, isso é uma barreira dos cuidados paliativos, porque isso gera obstinação na família, que gera obstinação na equipe, né? Você ter pouco treinamento em cuidado paliativo pediátrico, as pessoas são pouco treinadas. Né? Então, não, Dani. A minha auxiliar aqui pegando. Faz parte. Quem falou muito bem disso foi o Rubem Alves, né? Ele tem um texto lindíssimo sobre essa inversão da ordem natural das coisas. Depois eu vou separar e vou botar lá no grupo para a gente. É um texto que eu amo. Sim, e até fala, né, que você perde o pai, você é órfão, o marido, você é viúva, você perde o filho, você é o quê? Não tem nome, né? É uma dor que a língua portuguesa não consegue dar um nome, então já começa ruim daí, né? Você vai fazer um cuidado para uma coisa que tem nome, que é, né, a condição que fica um pai e uma mãe que perde um filho. Eu acho que o grande desafio é a gente treinar mais pessoas. Por isso que todo mundo se inscrevendo no curso de cuidado paliativo. Agora estou descobrindo que tem turmas, hein? Não me contaram isso. Eu quero saber depois detalhes. Mas, assim, a próxima turma que abrir, então, não percam, porque o curso está muito bom. E eu acho que é isso. Quanto mais gente treinada, mais facilidade você vai ter de prestar esse cuidado. Porque quem não está treinado vira o obstinado. E o obstinado é aquele que vai atrapalhar a dinâmica da coisa toda, né? Perfeito, perfeito. Ele pergunta também, a Liga pergunta, quais são as principais diferenças entre cuidados paliativos para crianças e para adultos? Você já falou também disso, né? Mas fica à vontade para complementar.
Então, as doenças, né, são diferentes, as doenças da criança, as doenças do adulto. A rede social da criança, né, a criança muitas vezes ela pode ser uma criança amada, que ela tenha talvez uma rede social, às vezes você vê adulto sozinho. Adulto enfrenta muita questão de distanásia por ser cabide, infelizmente, não só emocional, mas cabide financeiro das famílias. Sim, sim. Isso é uma dor na alma do paliativista, quando você entende que a questão é social. A questão não é afetiva, não tem psicologia que reverta aquele quadro, não tem fala que reverta aquilo, sabe? Adulto, você consegue ouvir frases que você jamais vai ouvir com a criança. Não, mas o salário cai no dia 15, doutora. Faz a extubação no dia 16. A gente já entendeu que ela tem que partir, mas esse último salário... Você até entende, porque às vezes a pessoa consegue te convencer, sabe? Só que é algo que é difícil, gente. Difícil para nós, né? Claro, e a família, às vezes, os sinceros falam isso. Eles falam, olha, doutora, a gente entende que ela tem que partir, que ela não tem que ficar nessa máquina, mas a gente tem essa situação. Tem gente que não, que vai falar assim, ela jamais gostaria de partir na Semana Santa, por exemplo, então não vai fazer um procedimento, não vai. Aí a gente entende. Então, assim, adulto tem muito mais biografia, adulto é muito legal o fato de que você consegue aquela coisa da plenitude da morte, né? Eu já peguei adultos desesperados para morrer e no final eu falei assim, Débora, já está demorando, hein? Eu estou pronto, né? Estou de mala pronta, já perdoei quem eu tinha que perdoar, já me perdoei, já paguei minhas contas, já deixei minha filha bem, quero ir embora porque esse corpo não está bom para mim. Isso é um trabalho muito gratificante com adulto, que com criança, a partida de uma criança é sempre um evento, né? Que os pais, ninguém nunca está pronto para perder um filho, gente. É um grande diferencial. Eu sempre falo com a minha equipe, falava com a equipe o seguinte, ai, Débora, aquela mãe ia no seu ambulatório toda semana, quase ela estava por aqui, um apego com você, na hora se jogou no chão. Ué, se jogou no chão. Foi o que ela conseguiu fazer, gente. Mas ela pediu para entubar, ela disse que tinha alguma coisa errada, aí ela falou, não, ela falou, meu filho, é uma... Sabe? Então, assim, não vai seguir protocolo, não vai. Claro que as acompanhadas, elas estão mais prontas, claro, mas não existe um protocolo e não existe uma forma de você fazer uma mãe... não, agora você é acompanhada pelo cuidado paliativo, aí você vai falar assim, chegou a hora, eu já estava entendendo, né? A doutora me falou. Até tem gente que vai falar assim... Mas muito raramente, né? Porque aí é emoção, né? Sim, o que acontece... Emoção, né? O que acontece muito na pediatria é que quem está à beira-leito chega uma hora que quer que aquilo se encerre. O sofrimento, não a vida da criança. E aí o personagem que nunca vem, por exemplo, o pai que está trabalhando até para ser o provedor, nunca vem. Quando ele chega, ele dá um escândalo. Porque ele não estava ali vendo. Aí a mãe fala, querido, a gente já sabia. Estava demais para ela. Essas construções a gente consegue. E quem está ali vendo... Né, com certeza. Então, tem muita diferença, gente, porque é uma estrada de vida diferente. Agora, a base do cuidado, a filosofia do cuidado, ela é toda a mesma. Né? A aplicabilidade que é diferente. Perfeito. Nós temos mais 5 perguntinhas para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Né? E é o seguinte, ainda da Liga do Visca Carioca. Como os profissionais de saúde podem abordar a comunicação com crianças sobre suas doenças e cuidados paliativos? Com as crianças, né, que ele quer saber. Uhum. E qual a importância do suporte espiritual nos cuidados paliativos pediátricos? Uhum. A comunicação com a criança, ela passa pela comunicação com a mãe. Eu sempre falo isso, porque assim, não, mas a criança que é o seu paciente. Tá, a criança é o seu paciente, mas ela não pega o táxi, ela vai sozinha para o seu consultório, ela não entra no ônibus e vai sozinha. Então, se a mãe não levar, o primeiro lugar que ela não vai é no ambulatório do cuidado paliativo. Se a mãe, ela vai para o tratamento, mas ela não vai no seu ambulatório, porque ela acha que você falou alguma coisa demais, que você falou algo que assustou a criança, porque a criança, ela escuta assim, esse copo é azul, mas se você estiver sozinha com ela, ela pode contar que você disse que era verde, por exemplo, e você falou que era azul, entendeu? Então, assim, muito importante que você faça uma comunicação segura, né?
Não adianta querer filosofar, querer fazer o bonito. A gente parte sempre da segurança. Você vai conversar com a mãe primeiro, você vai dizer a sua estratégia de comunicação, que é sempre muito lúdica, que é sempre muito perto do que a criança consegue entender. Muitas vezes você vai falar de super-herói, muitas vezes você vai falar do besouro, da borboleta, da fada, mas muitas vezes você vai entender, e na grande maioria delas, o que a criança quer saber. Porque muitas vezes a criança pode não estar querendo saber nada. Nada daquilo está interessando a ela só quer saber se ela vai poder ir na estreia do Divertidamente 2, entendeu? O resto você só está complicando a cabecinha dela. Então, muito cuidado com a sua ansiedade de querer falar com a criança. Tem que saber o que a criança quer saber e o que essa mãe está ali junto com você achando que está adequado falar. E se há algo que você acha que é adequado, que a criança quer saber, e você acha que está tudo bem falar, mas a mãe não quer, você vai puxar essa mãezinha, vai conversar com ela da importância disso ser dito, vai explicar como você vai falar, né, da sua técnica de falar com piedade, com compassividade, e aí depois de você conversar com a mãe, você vai chegar até a criança. Sempre dando o que ela pede. Né? Lembra que a técnica da comunicação ela é pergunte, conte, pergunte. Primeiro você pergunta para depois você contar. E com criança também é assim. Não é diferente, né? Não é diferente. E sobre a espiritualidade, né? Isso, o suporte espiritual, então, as crianças, elas, assim como os adultos, elas têm os seus sagrados, né? Espiritualidade é aquilo que te conecta com algo que lhe transcende, que lhe dá paz, que lhe acalma e que te faz passar melhor por aquilo ali que você está passando. E cada um tem o seu sagrado. O surfista tem a praia, né? O dançarino tem o forró. A criança, ela tem o brinquedo, ela tem o álbum de figurinha, ela tem o jogo de futebol, ela tem o pai e a mãe, e ela tem a religião, porque o brasileiro é religioso, minha gente. Vocês podem falar quantas vezes, espiritualidade não é religiosidade, sim, mas no Brasil ela é muito praticada através da religião, sim. Porque e a gente tem que respeitar isso, né? Claro, e cada uma delas, né? Porque o sagrado, né? É um exemplo muito que eu achei assim belíssimo de respeito à espiritualidade foi o que recentemente a gente teve a morte, né, do Silvio Santos, e dentro da religião dele se faz desta maneira o ritual. E ele só falou, eu não quero exposição, porque o judeu, quem estuda, eu tenho uma aula que se chama A Morte do Outro, em que eu falo como cada cultura vê a morte e como cada cultura prepara o corpo. São os ritos de chegada e os ritos de partida. Isso tudo precisa ser entendido, estudado e respeitado. E quando você respeita, gente, é lindo. Né? Poderiam ter feito um carnaval com aquele homem, né? Numa exposição monumental que geraria até dinheiro de mídia, a gente sabe disso. E não, é para ser assim. Foi respeitado, bacana. Do jeitinho que for, que poderia ser, inclusive, não poderia ser enterrado no sábado por conta do Shabat, vamos enterrar no domingo. Ah, mas domingo, eu ouvi pessoas falando assim, mas domingo era um dia alegre para ele. Gente, a espiritualidade é maior do que o programa de auditório, né? Com certeza. Muito interessante isso, né? E criança tem também o seu sagrado, a história é ouvir a criança. Ouvir a família, ouvir a criança e você ser um facilitador, um canal para que eles consigam exercer. Né? Escuta, escuta e escuta. Esse é o grande lema. Escuta de novo. Isso. Então, a última pergunta da Liga do Vista Carioca é: como os cuidados paliativos pediátricos podem ajudar na transição para cuidados de fim de vida, se necessário? Isso é interessante a pergunta, né? Como que os cuidados paliativos pediátricos podem ajudar na transição para os cuidados de fim de vida? Então, a gente lembra ali da matemática, né? Do conjunto. Lembra que tem um negócio assim, está contido? Então, o cuidado de fim de vida, ele está contido dentro dos cuidados paliativos. Ele é cuidado paliativo, só que por exemplo, eu sou paliativista. Qual que é a minha especialidade? Qual que é a minha linha de pesquisa? Né? Meu mestrado, né? Agora caminhando aí para o doutorado. Qual que é a minha linha de pesquisa? End of Life Care. Eu estudo cuidado de fim de vida, né? Mas dentro dos cuidados paliativos. Porém, muitas vezes a pessoa está querendo perguntar o seguinte: se o paliativista vai ajudar muito no cuidado de fim de vida, mesmo que ele só entre no cuidado de fim de vida.
Não estava em cuidado paliativo, agora está em cuidado de fim de vida. E aí, como é que cuidado paliativo pode ajudar? Indo. Porque muitas vezes a gente fala, mas me chamaram só agora, não interessa. Vai e faça o melhor que você pode. Usa toda a sua técnica, porque se você ajudar um pouquinho, você já ajudou. Não é sobre você, é sobre quem está ali morrendo, quem está sofrendo, todas essas coisas, né? Então, a gente sempre pode ajudar. Muito bom. As duas últimas, eu vou fazer logo as duas, para a gente encerrar as perguntas, e depois eu passo uma rodada rapidinha para todo mundo falar rapidinho para a gente encerrar, porque a gente já são 8h30, aí o pessoal começa a ficar cansado, né? Aí não aproveita. E para mim ainda são 7h30. Para você é mais cedo, exato. Perguntas da Liga da UF. Quais as estratégias utilizadas para abordar cuidados paliativos pediátricos com a família? Acho que você já respondeu bastante isso, né? O que a família deve saber? E como explicar o conceito... Certo. E como explicar o conceito de gravidade para crianças pequenas? Então, a família tem que saber tudo, a família, eles são os procuradores de saúde da criança. Alguém tem que saber tudo. A mãe pode virar e falar assim, eu não quero saber. E ela tem direito de não saber, tá? Desde que tenha alguém para saber por ela. Porque a gente acha assim, mãe, eu vou ter que falar. Gente, ela pode suicidar. Não é assim, não. Cada um dá conta, né? Você não pode forçar a informação nunca, mas alguém tem que saber, porque isso aí, né, não é a criança. Né? Não é a criança que tem que saber o protocolo de tratamento, a quimioterapia e tudo mais. E esses dias a gente estava na enfermaria e tinha que começar uma quimioterapia de urgência, quando eu ainda estava no INCA, até mês passado eu estava no INCA, final de junho, e aí eu falei, cadê o termo de consentimento? Porque lá eu era responsável pela enfermaria. Ah, não, só tem a mãe aí. Aí a residente, mas ela assinou. Eu falei, gente, mas ela vai fazer 17 anos. A mãe tem 16 anos, incompletos 17. É outra questão, né? Aí a residente falou assim para mim, mas ela é mãe. Se ela pode ser mãe, ela pode assinar. Eu até ri, porque faz um certo dia. Eu falei, então, vamos lá. Não pode. Ela pode saber, ela pode ser informada, mas ela tem que primeiro ter um suporte maior. Você tem que entender que é uma criança cuidando de uma criança. Aí as pessoas falam assim, mas se faz filho. Gente, pelo amor de Deus. Vamos falar a realidade do nosso país, vamos falar, né, as coisas direitinho, vamos cuidar das pessoas com carinho, com respeito, né? Ela não está entendendo o que você está falando. Ela teve o filho dela, pode estar no 4º filho, 5º filho, com 17 anos, que a gente vê essas coisas no INCA, assim, né? E no serviço público, mas são crianças cuidando de crianças, e a gente precisa ter esse cuidado. Mas, se ela quiser saber, ela vai saber, porque é o filho dela. Ela tem lá seus 16, 17 anos, ela quer saber, você vai informar. E quantas vezes a gente conversando com uma menina dessa, ela não surtou. Eu quero, eu dou conta, e daqui a pouco começa a descompensar, você dá vários passos atrás e fala, meu amor, a gente vai conversar, eu vou te dizer tudo, mas eu quero muito que esteja alguém aqui com você, porque é muito difícil para você sozinha. Precisa diminuir e dizer que é porque ela é uma criança, mas você tem estratégias para isso. Então, sempre tem estratégia para a família, alguém da família que queira, né, estar bem. E a criança, gente, muitas vezes a criança, ela sabe das coisas, tá? A criança, às vezes, ela sabe que ela vai morrer. Ela tá sabendo, ela só não fala sobre isso, né? E ela pode te perguntar se ela vai morrer, e se eu vou morrer, para onde que eu vou, e onde é que vai ficar minha mãe, igual aquela frase, quando eu morrer, quem é que vai fazer minha mamadeira, essas coisas que criança pergunta, né? Criança faz pergunta de criança. E aí você vai da mesma forma, com compassividade, com amor, respondendo, sempre com a mãezinha junto e o paizinho junto. Quanto mais difícil a pergunta, menos você deve estar conversando sozinho com a criança. Sobre isso, eu tive uma das... Sim, fala. Pode falar. Só uma coisinha que eu esqueci. E tem até, gente, um baralho que se chama cartas, que são as cartas da morte, que são cartas, não é essa carta da morte não, tá, gente? O nome do baralho, que é um baralho para comunicação com criança. E naquele baralho, porque tem as cartas na mesa, que é para adulto, mas tem um baralho já para criança. E ali você tira a carta do peixinho, o peixinho morto no aquário, tem toda uma coisa. Tem até uma carta do caixão. Me lembro que
no congresso, eu fiz uma pergunta: tem um treinamento para esse baralho? Porque não é possível, se me der um baralho desse, eu acho que eu me enrolo. Mas tem, é o baralho. Eu falei, pegava a carta do caixão para a criança, eu ia falar, não, é jogo da memória. Cadê a outra? Brincadeira, mas assim, são ferramentas, existem várias, e para este baralho existe um treinamento em que vão te dando, né, os ganchos, os gatilhos ali, os códigos para que você possa utilizar ali do visual com a criança. Os desenhos, a gente trabalha muito dando uma folha para a criança para ela desenhar o que ela está sentindo, o que ela está vendo, as cores que ela utiliza, e a psicologia, né, gente? A psicologia é a grande aliada na comunicação com a criança. Eu só queria comentar que você falou aí uma coisa que me trouxe à tona, acho que talvez a paciente que mais tenha me marcado no meu internato. Lá na UF, no Hospital Antônio Pedro, eu tinha uma paciente que tinha um linfoma, a Magda, tinha 9 anos a Magda, e eu criei um vínculo muito grande com ela, e um dia eu disse para ela assim, querida, sorri um pouquinho para a tia. Aí ela olhou para mim e disse assim, sorrir para quê, tia? Eu sei que eu vou morrer. E aquilo me tocou até hoje, me toca profundamente. E eu acho que tem a ver com o que você falou aí. E como a gente precisa... Imagina, naquela época, a gente não falava disso, né? A coisa era a medicina hard, a biomedicina. E a gente, como aquilo me fez refletir já quando eu era uma interna sobre esse tema. Né? Isso realmente só me deixa muito clara a importância dessa discussão. Né? Então, assim, eu falaria aqui até tarde, porque está maravilhosa a conversa, mas eu sei que todo mundo tem as suas obrigações, eu sei que aí é mais cedo, mas você também tem as suas obrigações com as filhas, né? E assim, vamos fazer outras, vamos programar outras, e vai ser muito bom receber você aqui conosco, acho que foi extremamente gratificante, quero agradecer muito, quero passar as palavras finais para você, vou passar rapidamente para a Tamires e para a Carol e para os meninos também, tá? Fica com a palavra. Quem quer começar? Tamires? Tamires? Bom, gente, eu acho que é agradecer, né, Débora? Você é maravilhosa, como sempre, é excelente para a gente poder contar com pessoas tão engajadas com uma agenda que a gente também tem como pauta, né, do nosso dia a dia, pautas pessoais nossas no Desiderata. É ótimo que a gente encontre pessoas pelo caminho, né, que somam com a gente nisso. Foi ótimo, adorei o evento, aprendi muito, né, as perguntas ficaram ótimas também. Agradecer todas as ligas engajadas, as ligas envolvidas em fazer as perguntas, em participar do curso. Quem ainda não conseguiu terminar o curso ainda, continua lá para o pessoal terminar, né? Essa turma continua. Então, terminem o curso, vocês têm tempo ainda, um pouquinho antes da próxima turma aqui, novamente, dia 16 de setembro. Iniciam a nova turma do curso de Introdução aos Cuidados Paliativos Pediátricos. E é isso, gente. Obrigada a todos. Obrigada, Tamires. Carol? Bom, eu só queria agradecer também. Eu sempre fico encantada toda vez que eu escuto a Débora falar. É até difícil falar depois, né? Porque a gente fica tão emocionada, né? Tão bonito ouvir a Débora falar. Eu queria só agradecer a oportunidade, agradecer a parceria com a Superg também, Beth. Muito bom estar aqui, é muito bom a gente ter sempre esses caminhos abertos. Desejar aí uma nova trajetória, muito caminhos abertos para a Débora nessa nossa nova trajetória dela, e a gente continua aqui, Débora, sempre parceiros. Ainda bem que a gente tem a possibilidade de fazer esses encontros virtuais, mesmo ela estando longe, continua pertinho da gente. E convidar mais uma vez, como o Tamires falou, todos os alunos, né? Todos os alunos que estão aqui para poder participar do nosso curso, acompanhar nossas redes. A gente tem um curso também de diagnóstico precoce do câncer infantil, e tem curso de obesidade infanto-juvenil também, que pode interessar alguns assunto alunos. Importantíssimo. Então, eu vou colocar aqui no chat. Ô, Tami, de repente, se você puder colocar no chat a plataforma, a nossa plataforma dos cursos, porque
que são todos gratuitos, então quem tiver interesse em entrar. E vamos tentar adiantar essa próxima aula, que vai ser começa só no próximo curso, né? Próxima turma, que começa só no dia 16 de setembro. Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouquinho para aproveitar que todo mundo está com esse tema agora fresquinho, Ótimo. ver se instigam aí a fazer o curso. Acho que é isso. Perfeito. Obrigada, gente. Tá. Antes de passar para a Clara e para o Henrique e terminar com a Débora, eu vou passar para as duas colegas que são da diretoria da SOPERJ, que estão aqui, Adriana e Ana Rosa. Adriana, por favor. Eu quero muito falar, Beth, que convidados maravilhosos. Todas as apresentações foram incríveis. Agora, Carolina, eu vou te copiar. Eu estou encantada com a Débora. Débora, eu quero ser sua aluna, Débora. Que encanto! Eu vou até assistir novamente, porque foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Todos vocês. Obrigada. Obrigada. Ana Rosa? Ana Rosa está aí? Tá. Tá muda. Tá sem microfone. Eu queria, agora eu consigo, é porque eu parei aqui no shopping correndo. A Adriana falou, olha aí, eu falei, gente, eu tenho que parar num canto aqui, desculpa. Esse pedaço que eu peguei, Débora, parabéns, né, todos vocês, a gente sempre agradece imensamente, né, Beth, sempre, nossa, extraordinária. Obrigada. A Adriana colocou lá no grupo, mas não, eu vou entrar correndo. Aí eu parei o carro no primeiro shopping que eu vi. Ana Rosa também é uma grande parceira, ela está sempre aqui dando uma força para a gente no GT de Ligas. Adriana, Ana Rosa, enfim, essa diretoria muito bacana que a gente tem. Obrigada. Agora eu vou passar para os alunos, para a Clara e para o Henrique falarem rapidamente o que foi essa experiência para eles e terminar com a Débora, a nossa live. Só agradecer pelo convite, professora, pela oportunidade, e foi uma discussão muito boa, que espero que tenha outras oportunidades aí para a gente participar. Tá bom. Clara? Eu acho que a Clara está sem microfone agora, mas ela vai escrever no chat. Tá. Ok. Então, vou passar para a doutora Débora e depois, então, a gente vai encerrar. Gente, eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Fazer um agradecimento aqui especial aqui a Deus, tá, gente? Porque eu estava espirrando tanto, que eu fui obrigada Nem espirrou, a recorrer né? Nenhuma vez. Vocês não estão entendendo. É isso. Eu fui obrigada a fazer uma oração de fé. Eu falei assim, poxa vida, combinei com a Carol, com a Tamires, que eu faria isso com toda a minha... Não é possível que eu fique espirrando, não espirrei nenhuma vez, né? Espero que eu esteja curada, mas se não tiver, já valeu. Espero que vocês tenham gostado, contem sempre comigo e vão para cima, vão cuidar dessas crianças, dessas famílias e contem comigo para isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos fazer outras, com certeza a gente vai programar aí, porque eu acho que o assunto é importante e não se esgota assim. E eu quero encerrar aqui dizendo que eu fico muito orgulhosa desses alunos, muito feliz que as pessoas estão assim participando e entendendo a importância do tema. E, como eu sempre falo, falar do nosso anjinho de guarda, que é o Diego, né? O Diego ajuda a gente em tudo, a gente não pode deixar de elogiar esse nosso querido Diego, tá? Então, uma boa noite para todos. Quer falar, Diego? Não, obrigado, doutora. Obrigado. Vou estar encerrando aqui a gravação, doutora. Tá bom. Uma boa noite para todos. Boa noite.